A paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui trazer um resumo de nossa aula passada de aconselhamento cristão, onde nós estávamos aprendendo sobre a formação do ser humano no que tange os sentimentos. Aprendemos que o ser humano ele age e reage de acordo com o que ele pensa. Porém, nós aprendemos que os nossos sentimentos influenciam os nossos pensamentos e, em consequência disso, as nossas atitudes e os nossos comportamentos também. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é por que as pessoas gritam. Quando as pessoas gritam é porque o coração delas estão distante uma da outra. Você observa que as pessoas estão próximas a 1 metro, 2 metros, 3 metros, e pessoas gritam, umas ali, umas se ofendem às outras. Por qual motivo isso acontece? É porque elas estão longe a ponto de precisar gritar para que a outra pessoa possa ouvi-la melhor? Claro que não. É porque o coração está longe. Quando você vê uma pessoa apaixonada, quando você vê um casal de namorado, você vê que eles não gritam, eles sussurram palavras. Por qual motivo isso? Porque o coração está perto. Então, só grita as pessoas da qual o seu coração se distanciou uma da outra. Quem o coração está perto não gritam. Então nós temos que aprender a controlar, nós temos que aprender a dominar os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos eles acabam influenciando nossos pensamentos, e aí influencia na nossa atitude, e aí influencia nos nossos comportamentos também. Nós vimos que o ser humano ele é formado aí, pelo menos aí, por 356 sentimentos, como já havia dito. Então, devido a isso, nós precisamos obter uma inteligência emocional. Inteligência emocional vai fazer muita diferença em nossas vidas. Saberemos nós, então, como lidarmos com um assunto tão difícil, tão polêmico como esse, que é essa caixinha que nós temos dentro de nós, que são os nossos sentimentos. Mas para isso, é claro, nós temos que nos entregar ao que a palavra de Deus ela diz para nós, aonde o ser humano ele tem que ter domínio próprio. Então nós temos em nós muitos sentimentos, somos formados por sentimentos, 356 sentimentos, mas nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que exercer o domínio sobre todos esses sentimentos. Então o domínio próprio ele é algo extremamente pertencente a nós. Vimos ali quando Caim ele estava cogitando ali a matar o seu irmão Abel, e o Senhor falava a Caim, o pecado ele está batendo a porta do seu coração, mas cabe a você dominá-lo. Deus exige o que de Caim? O domínio próprio. Então nós temos que ter também a autorresponsabilidade, nós temos que ter o domínio próprio. A autorresponsabilidade é algo extremamente importante que todo ser humano deve ter. Então, a pessoa que ela não tem o domínio próprio, ela acaba tendo problemas sentimentais. Esses problemas sentimentais geram uma coisa conhecida como transtorno de humor. Tem hora que a pessoa está bem-humorada, tem hora que a pessoa está mal-humorada, tem hora que a pessoa está alegre, tem hora que a pessoa está triste. O que está influenciando o humor dessa pessoa? O que está modificando os sentimentos, a forma de sentir, a forma de agir? E isso então acaba sendo incômodo, tanto para a pessoa como para aqueles que estão à sua volta também. Então nós temos que aprender que o ser humano também ele tem uma formação hormonal dentro de si, e os hormônios influenciam diretamente nos nossos sentimentos. Exemplo, uma pessoa muito estressada, uma pessoa quando ela está com alto nível de estresse, essa pessoa está com alto nível de cortisol. Uma pessoa com muito cortisol é uma pessoa extremamente estressada. Então uma pessoa quando ela está extremamente estressada, como que ela se sente? Ela se sente em uma situação desconfortável. Por quê? Porque o cortisol ele é o hormônio do estresse, ele é o hormônio do transtorno, ele é o hormônio do medo. Então ele traz para si problema para a vida da pessoa. Então alto nível de cortisol não faz bem. Você vê a pessoa melancólica, cabeça baixa, você vê a pessoa triste, deprimida, agoniada. Nível de cortisol alto lá em cima, a pessoa está sofrendo, a pessoa não está para ninguém, a pessoa não está feliz, não está contente com nada. Isso é um nível de cortisol muito elevado no organismo da pessoa.
Então nós temos que aprender a baixar esse nível de cortisol. E aí você até se pergunta, mas pastor, como é possível baixar esse nível de cortisol? Existe um outro hormônio chamado serotonina, que é um neurotransmissor. Quando nós falamos de serotonina, o que é serotonina? É o hormônio da felicidade. Serotonina é o hormônio da sensação de bem-estar. Então nós temos que fazer igual Jeremias. Eu só quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Quando nós temos em nós o hormônio da felicidade, quando nós temos em nós a sensação de bem-estar, nós adquirimos forças para vencer, nós adquirimos forças para lutar. Então não haverá essa questão da pessoa ficar cabisbaixa, oprimida, deprimida. Tudo isso pode ser controlado, mas se tiver com um alto nível de cortisol, isso vai influenciar o sentimento, isso vai influenciar o humor, isso vai influenciar o comportamento do ser humano. Então isso acaba sendo algo muito problemático para as pessoas que sofrem de alto nível de estresse, transtorno de humor. Nós temos que estar muito atento a isso, é níveis de cortisol muito elevado. Você se pergunta, pastor, mas isso é possível? Claro que isso é possível, isso pode ser gerado tanto por ataques do inimigo, por situações adversas, a desigualdade que nós vivemos no mundo de hoje. O ser humano, ele vive em uma correria extraordinária, como bem profetizou o profeta Daniel, que nos últimos tempos as pessoas correriam de um lado para o outro. Assim vive o ser humano hoje, em um nível de estresse muito alto, muito elevado. Mas nós temos que voltar a se lembrar que nós temos que trazer a memória que pode nos trazer esperança. Isso traz para nós o que? Aumento de serotonina no nosso organismo. Isso vai trazer para nós o que? Vai trazer para nós a sensação de felicidade, a sensação de bem-estar. Então nós teremos uma mudança em nós. Então aprenda isso. Alto nível de estresse, muito cortisol no organismo, isso não é bom. Você está feliz, alto nível de serotonina, isso faz bem. Se você olhar biblicamente falando, o sábio Salomão, ele escreve em Provérbios 15, versículo 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então a dor do coração, ela gera alto nível de cortisol, e aí o espírito se abate. Mas o coração alegre, quando você está com serotonina, você está com a sensação de bem-estar, o que acontece? O seu rosto, ele fica formoso, o seu semblante, outras pessoas olham para você e vê que existe uma diferença dentro de você. Então nós temos que nos voltar aos frutos do Espírito, porque eles trazem para nós essa serotonina, é paz, amor, mansidão, é tudo de bom que nós precisamos. Os frutos do Espírito, então, gera uma saúde dentro do nosso organismo. Se nós observarmos a Bíblia falando acerca dos frutos do Espírito, é Deus nos dando saúde. Se nós fizermos uma análise dentro do que Salomão aqui está falando, nós vamos aprender muita coisa ainda, observando Provérbios 18, versículo 14. Por exemplo, na Bíblia King James, diz que em Provérbios 18, versículo 14, que a alma bem disposta sustém o ser humano durante a doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Na tradução de Almeida Ferreira atualizada, diz que o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Então, o nosso espírito, quando ele está bem disposto, ele sustém o ser humano ainda na enfermidade. Então nós temos que voltar a ter fé, nós temos que voltar a ter esperança, nós temos que voltar, como disse o profeta Jeremias, trazer à memória as coisas que podem nos trazer esperança. A Bíblia diz para nós, em Hebreus 11, versículo 6, que todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, é importante que venha crer que Deus existe. E em segundo lugar, que Deus é galardoador, ou seja, Ele é recompensador para com aqueles que o buscam. Então nós estamos num tempo de buscar o Senhor, um tempo de exercitar nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Nós sabemos que a alma ferida, ela não reage diante da realidade. Então procure controlar os seus sentimentos, procure controlar o seu humor, procure controlar os seus pensamentos.
Não deixe que o nível de cortisol se eleve no seu organismo, mas que o nível de serotonina, que o hormônio da felicidade, o hormônio de bem-estar, esse sim possa se elevar dentro de você, mas o hormônio do estresse em momento algum. Então faça uma diferença na sua vida, viva os frutos do Espírito e viva melhor.